Vossa palavra é uma luz para os meus passos. Vossa palavra é uma luz para os meus passos. Vossa palavra é uma luz para os meus passos. Vossa palavra é uma luz para os meus passos. Afastai-me do caminho da mentira e dai-me a vossa lei como um presente. Vossa palavra é uma luz para os meus passos. Vossa palavra é uma luz para os meus passos. A lei de vossa boca para mim vale mais do que milhões em ouro e prata. Vossa palavra é uma luz para os meus passos. Vossa palavra é uma luz para os meus passos. Eterna, ó Senhor, vossa palavra, ela é tão firme e estável como o céu. Vossa palavra é uma luz para os meus passos. Vossa palavra é uma luz para os meus passos. De todo o meu caminho afasto os passos, para que eu siga fielmente as vossas ordens. Vossa palavra é uma luz para os meus passos. Vossa palavra é uma luz para os meus passos. De vossa lei eu recebi inteligência, por isso odeio os caminhos da mentira. Vossa palavra é uma luz para os meus passos. Vossa palavra é uma luz para os meus passos. Eu odeio e detesto a falsidade, porém amo vossas leis e mandamentos. Vossa palavra é uma luz para os meus passos. Vossa palavra é uma luz para os meus passos. Vossa palavra é uma luz para os meus passos. Vossa palavra é uma luz para os meus passos. Aleluia, 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 aleluia. Agora é o Senhor quem vai falar, palavras que transformam nossa vida. Aclamemos com alegria e louvor a palavra que fecunda nossa vida. Aleluia, aleluia,
Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus convocou os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças, e enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo 2 túnicas. Em qualquer casa onde entrardes, ficai aí, e daí é que partireis de novo. Todos aqueles que não vos acolherem, ao sairdes daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés, como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Na novena em que a gente celebra o ano da palavra, olhe que presente a gente ganhou na celebração de hoje com esse salmo. E eu gostaria de pedir à nossa salmista que fosse ali ficar com o Niltinho. Você vai nos presentear de novo com esse salmo, que a gente vai meditar versículo por versículo. Vocês topam? A gente meditar versículo por versículo esse salmo que nos fala da palavra de Deus. Esse é o salmo 118, 119. Uma curiosidade, é o maior salmo da Bíblia. E não só o maior salmo, é o maior capítulo da Bíblia inteira. É um capítulo feito com mais de 100 versículos. Todos eles falando da palavra de Deus. Esse salmo canta a beleza e a grandeza, o valor da palavra de Deus na nossa vida. Então, que presente a gente ganhou no dia, na novena em que a gente celebra o ano da palavra de Deus, esse salmo. E eu vou parar de falar para a gente ouvir agora a palavra de Deus. A partir desse salmo. Ouçamos e cantemos também. Tá certo? Cantemos o refrão. Vossa palavra é uma luz para os meus passos. Todos. Vossa palavra é uma luz para os meus passos. Mais uma vez, vossa palavra. Vossa palavra é uma luz para os meus passos. Vossa palavra é uma luz para os meus passos. Vossa palavra é uma luz para os meus passos. A palavra de Deus é um presente que Ele nos deu. Um presente. Teve uma vez que eu fui para uma comunidade do interior, lá de Curaçá. E lá na comunidade, uma pessoa disse bem assim: olha, por que a vida não tem um manual, né? A gente gostaria, que a vida às vezes é tão complicada, não é? E a gente gostaria que a vida tivesse um manual que ensinasse a gente, né? Que nem quando a gente compra uma máquina nova, né? Um produto novo,
ou vai tomar um remédio, a gente lê, você vai tomar um remédio, o correto é que você faça o quê? Lê a bula, porque senão, se você tomar no horário errado, tomar demais, né? Ou tomar de menos, não vai fazer o efeito, às vezes vai fazer mal e não vai fazer bem. Da mesma forma, um produto, você compra, Tereza, uma máquina de lavar, e você não lê o manual, e aí vai acontecer o quê? Vai que ela vai usar a máquina lá do jeito errado e a máquina vai dar problema de junta. Não vai adiantar nada ter comprado, né? Quebrar. E aí essa mulher, ela falava, por que a vida não tem também um manual? E aí eu disse para ela, e quem disse que não tem? Deus nos deu um manual. A palavra dele é uma luz para os nossos passos. Ela nos ensina como é que a gente tem que caminhar. Imagine um lugar escuro. Imagine se daqui a pouco falta luz em Juazeiro. Como é que a gente ia ficar aqui na igreja, né? Eu aposto que acho que mais da metade aqui ia levar um monte de topada para chegar em casa. É ou não é verdade? Fora o perigo no meio da rua dos bandidos, de alguém, não é? Como é bom quando a gente tem uma luz para iluminar os nossos passos. E como é ruim quando a gente não tem, não é? Pois é, a palavra de Deus é luz para nos mostrar como é que a gente deve caminhar. É uma luz para os nossos passos. Vamos continuar a meditar esse salmo? Vamos cantar mais uma vez o refrão e o primeiro versículo. Vossa palavra é uma luz para os meus passos. Todos. Vossa palavra é uma luz para os meus passos. Afastai-me do caminho da mentira e dai-me vossa lei como presente. Vossa palavra é uma luz para os meus passos. Vossa palavra é uma luz para os meus passos. Afastai-me do caminho da mentira. A palavra de Deus, ela nos tira do caminho da mentira. Eu ouvia nesses dias, eu não sei se vocês já perceberam, mas na igreja a gente tem uma diversa classificação dos santos. Quando tem um santo, aparece assim, fulano de tal, presbítero, é padre, foi padre. Fulano de tal, bispo, foi bispo. Aí de vez em quando aparece assim, por exemplo, daqui a uns dias vai ser dia de Santa Terezinha. Santa Terezinha do Menino Jesus, virgem. Ela é da classificação das virgens, aquelas que se consagraram a sua virgindade a Deus. Algumas outras santas, Santa Cecília também foi virgem consagrada. Então tem a classificação dos santos e das santas, aqueles que foram virgens, que consagraram sua virgindade a Deus. Tem outro tipo também de santo, como São Cosme e São Damião. Eles são considerados, que é outra classificação dos santos, mártires. Por quê? Porque eles deram a vida por Cristo, deram seu sangue por Cristo. Então, outra classificação de santos, mártires. Então, tem, por exemplo, uma santa que deu sua vida por Jesus na virgindade, Santa Cecília, como é que é aquela padroeira dos músicos? Santa Cecília era uma virgem, né? São Cosme e São Damião, mártires. E tem outra classe também de santos, que são os doutores. Já ouviram falar? Santo Agostinho, celebramos um dia desse. Doutor da igreja. São santos doutores. Cada tipo de santo, cada santo, revela um facho da luz do Senhor. Revela algo da grandeza e da glória de Deus. E aí teve um santo, e um dia ele se perguntou, né? Os santos e as santas virgens, eles venceram o mundo. Aliás, perdão, desculpa.
Os santos e as santas virgens venceram a carne. Não é? Porque se eles consagraram sua virgindade a Deus, eles venceram a sua própria carne, né? Para serem fiéis a Cristo, não foi isso? Os santos mártires, como São Cosme e São Damião, eles venceram o mundo. Por quê? Porque o mundo disse, negue Cristo, e eles negaram? Negaram? Não. Então, as santas e os santos virgens venceram a carne. O primeiro inimigo da alma, a carne. Os santos e as santas mártires, como São Cosme e São Damião, venceram o segundo inimigo da alma, o mundo, que muitas vezes quer nos tirar de Deus. Então, os santos mártires venceram o segundo inimigo da alma, o mundo. Mas os santos doutores, como Santo Agostinho, que nos ensinaram a palavra de Deus, como também daqui a alguns dias a gente vai celebrar Santa Teresinha, que foi também uma doutora da igreja, porque o seu ensinamento, a igreja reconheceu que é um ensinamento grande, que nos dá a palavra de Deus, que a igreja toda deve conhecer. Esses santos doutores venceram o quê? As mentiras do demônio. Porque o demônio é o pai da mentira. E como é que os santos doutores venceram as mentiras do demônio? Com a palavra da verdade. E onde é que os santos doutores se alimentavam para vencer e para superar as mentiras do demônio? Nessa palavra da verdade. Então a palavra de Deus, ela nos afasta do caminho da mentira. Da mentira que muitas vezes o demônio quer fazer a gente acreditar. Para seguir a Deus, muitas vezes a gente vai ter que, como os santos e as santas virgens, vencer nossa carne, vencer nosso egoísmo, vencer nossas tendências para o pecado, vencer a nossa tendência da gula, vencer a nossa tendência para o prazer fora da vontade de Deus, vencer a nossa tendência para o apego ao dinheiro, vencer a nossa tendência para o apego à vaidade. A gente também muitas vezes vai ter que vencer o mundo, como os mártires São Cosme e São Damião. Porque o mundo muitas vezes vai querer te dizer, negue a Cristo, deixe esse Cristo para que essa besteira. Mas São Cosme e São Damião, eles como mártires, venceram o mundo. Mas muitas vezes também vamos precisar vencer, talvez aquele que seja o mais difícil. O pai da mentira, o demônio. E como é que a gente vence o pai da mentira, o demônio? Com a espada da verdade, que é a palavra de Deus. Afastai-me do caminho da mentira e dai-me a vossa lei como um presente. Vamos cantar? Vossa palavra é uma luz para os meus passos. Vossa palavra é uma luz para os meus passos. A lei de vossa boca para mim vale mais do que milhões em ouro e prata. Vossa palavra é uma luz para os meus passos. Vossa palavra é uma luz para os meus passos. A lei de vossa boca para mim vale mais do que milhões em ouro e prata. Se você tivesse que escolher entre ganhar na loteria, ganhar na Mega Sena premiada e conhecer a palavra de Deus, o que é que você escolheria? Será se você ficaria na dúvida? Pense aí. Vocês poderiam escolher entre ganhar na Mega Sena premiada ou conhecer a palavra de Deus. Imagina aí que você não conhecesse a palavra de Deus. Estivesse aí no mundão,
largado. Ou então num país que não soubesse nem quem é Jesus. A palavra de Deus, ela nos diz: a lei de vossa boca, para mim, vale mais do que milhões em ouro e prata. Continuar? Vossa palavra é uma luz para os meus passos. Vossa palavra é uma luz para os meus passos. Eterna, ó Senhor, vossa palavra, ela é tão firme e estável como o céu. Vossa palavra é uma luz para os meus passos. Vossa palavra é uma luz para os meus passos. Eterna, ó Senhor, vossa palavra, ela é tão firme e estável como o céu. Sabe do que eu lembrei quando eu vi esse versículo? Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Tudo vai passar. Nessa vida tudo vai passar, mas a palavra de Cristo, a palavra de Deus, ela vai permanecer. Se eu assento minha vida sobre a areia, minha vida vai cair. Mas se eu assento minha vida sobre a palavra de Deus, ela vai permanecer. Vamos fazer o próximo, mas vamos fazer o seguinte, só o versículo mesmo. E no final a gente canta o refrão. De todo mau caminho afasto os passos, para que eu siga fielmente as vossas ordens. De todo mau caminho afasto os passos, para que eu siga fielmente as vossas ordens. Nesse tempo de novena, nesse ano da palavra de Deus, de qual caminho mau eu tenho que sair e afastar meus passos? Porque se uma novena como essa não serve para a gente se converter, não serve para nada. De qual caminho mau a palavra de Deus está me convidando nessa novena a afastar meus passos, para que eu siga fielmente as vossas ordens? Vamos nos perguntar qual é a conversão que esse ano da palavra, que essa novena de São Cosme e São Damião está pedindo a nós. Dê um presente para São Cosme e São Damião nessa novena. Diga: São Cosme e São Damião, eu quero me converter mais. Eu quero ser mais de Jesus. Eu quero te dar um presente. Eu quero dar um presente a Jesus pelas tuas mãos. E tenha certeza, esse maior presente, quem vai receber é você mesmo. É sua família. São as pessoas que vão ser iluminadas pela sua vida. Vamos cantar o próximo? De vossa lei eu recebi inteligência, por isso odeio os caminhos da mentira. De vossa lei eu recebi inteligência. A palavra de Deus, ela ilumina a nossa inteligência. Como eu achei interessante, esses dias eu estava lendo um textinho de Santo Agostinho que ele dizia assim: Deus é um médico. Deus é um médico. E a medicina que Ele deu para as nossas almas são duas coisas. Ele deu 2 remédios para as nossas almas. Se a gente bem usasse esses remédios, eu acho que muita gente estaria bem melhor, né? E talvez não precisaria nem de tantas terapias como hoje estão se oferecendo, e tanto por aí, por acolá, por aí, por acolá. Claro que muitas vezes a gente é humano e a gente precisa, né? Mas qual é a medicina que Deus nos dá? E que muitas vezes essas ciências, elas estão baseadas nessas medicinas. E Santo Agostinho dizia, são 2 medicinas, 2 remédios que Deus dá para a nossa alma. O primeiro remédio é o remédio da razão. E o segundo remédio, o remédio da fé.
Se nós, seres humanos, usássemos mais esses dois remédios que Deus nos dá, que é a razão, a luz da inteligência que Deus nos deu, e a fé, porque a inteligência, a razão sem a fé, ela é cega, ela falta luz, como a gente viu, né? Então, a gente tem essas duas medicações na nossa vida. Usar mais a nossa razão. Tem uma música de Padre Zezinho que ele fala para os evangelizadores, viu? Usa a fé com mais razão. Busca mais sabedoria. Eu não sei cantar não, desafinei, viu, minha gente? Mas é verdade o que o Padre Zezinho diz. A igreja, ela nos ensina que o ser humano, ele chega na verdade, a verdade que ilumina, a verdade que cura, por duas asas. A asa da fé e a asa da razão. Nunca uma sem a outra. Nunca só a razão sem a fé. Mas também nunca a fé sem a razão. Vamos cantar? Eu odeio e detesto a falsidade, porém amo vossas leis e mandamentos. Eu odeio e detesto a falsidade, porém amo vossas leis e mandamentos. Que essa novena de São Cosme e São Damião consiga para nós esse presente. Que a gente ame tanto a palavra de Deus, que as falsidades do mundo não atraiam mais o nosso coração. Nem atrai. Porque a gente descobre que a palavra de Deus é algo tão belo, tão grande, tão maravilhoso, que aquilo que não é bom, nem atrai mais o nosso coração. Nem mexe mais. Porque eu descobri a luz, a grandeza, a força da palavra de Deus, que é maior do que todas as luzes, e que me faz viver entre os bens que passam, mas sempre buscando o bem que não passa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos cantar só o refrão? De pé. Vossa palavra é uma luz para os meus passos. Vossa palavra é uma luz para os meus passos. Vossa palavra é uma luz para os meus passos. Vossa palavra é uma luz para os meus passos. Uma salva de palmas à palavra de Deus.